29, verso 15. Livro de Gênesis 29 e 15. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Diz-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu ta dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isto que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Vamos ler também Deuteronômio 24. Verso 1. Se o homem tomar uma mulher e lhe casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos,
por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se saindo da sua casa fore se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou por si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada. Pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Amém. O Senhor há de nos ajudar. Ontem nós falamos um pouquinho a respeito da antiguidade do casamento e falamos também do propósito de Deus no casamento. Pensamos um pouquinho nas necessidades que existem entre homens e mulher, da necessidade do casamento. Lembramos a origem do homem e da mulher, feitos de uma só vez, Adão e Eva, e depois o Senhor usa aquela figura de morte para separar a Eva do Adão, mas depois ajuntou-os novamente para que ele voltasse a ser um homem completo. Lembramos que por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois em uma só carne. Lembramos que o casamento vale para cristãos, para católicos, para muçulmanos, para ateus, para índios, enfim. O casamento não é uma coisa que está sob o domínio da igreja, da religião, do Estado ou de outra qualquer instituição. Ele pertence à criação e que nenhuma das outras coisas pode mudar as leis do casamento. Começamos a pensar naquele tempo sombrio que a mulher começou a enfrentar e como as coisas começaram a surgir e como as coisas continuaram até que surgiu o divórcio no meio do povo de Deus. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho, lembrando daquele tempo difícil que a mulher enfrentou e como muitas coisas surgiram por causa disso. Quase sempre a mulher nascia, crescia e casava para ter filhos. E quando ela era estéril, então sempre ou quase sempre ela passava a ser desprezada, tanto pelo marido como pela sociedade, e em alguns casos se acreditava até que aquilo era uma maldição de Deus. E a mulher vivia épocas difíceis
quando ela não era bem sucedida no casamento, isso significava ter filhos. E nós vamos dar uma passadinha rápida a respeito de algumas coisas, né? Eu vou dar alguma citação, nós não temos como ler, mas vocês vão perceber isso e poderão pesquisar. Houve uma época que os pais ofereciam as filhas a quem eles quisessem. E também, em alguns casos, por circunstâncias difíceis, alguma das coisas que eles usavam para resolver o problema eram as filhas. As meninas. Eu anotei aqui o caso de Ló, que quando ele foi atacado pelos homens de Sodoma, ele ofereceu as 2 filhas virgens. Ou seja, ele propôs a oferecer. Não foi necessário, mas ele propôs a oferecer as filhas virgens para resolver aquele problema. É Gênesis 19. Depois nós lemos em Juízes 19 que uma concubina de um levita foi oferecida a um bando de homem que estava do lado de fora da casa e ela foi abusada a noite toda. E depois, isso é Juízes 19, 24 e 25. Mas entre o costume normal daquele povo, a gente lê em Gênesis 29 que Labão ofereceu Lia a Jacó, mesmo sem ele querer. Ele tinha feito uma proposta de casamento a Raquel, mas como nós lemos naquela noite, Labão ofereceu ou deu a Lia para Jacó. Depois também a gente tem aquela história de Juízes, no capítulo 14, onde o sogro de Sansão dá a mulher de Sansão para o seu companheiro de honra. E depois a gente lê em 1 Samuel 18, 17 a 19, que Saul oferece Merabe a Davi, mas depois deu essa moça a um outro homem chamado Adriel. E também no mesmo capítulo a gente lê no verso 27 que Saul oferece Mical a Davi. E depois no livro dos Juízes, no capítulo 15, a gente lê que Calebe ofereceu a Áquisa a quem derrotasse Kiriat-Sefer, uma cidade. Então isso era um costume entre os povos e os pais agiam desta maneira. As moças ou mesmo os rapazes, eles não tinham liberdade na escolha do cônjuge. Apesar de alguns historiadores narrar que, em alguns casos, os filhos questionavam isto e os pais cediam. Mas, na grande maioria das vezes, os filhos não questionavam. Lemos em Gênesis 24 que Abraão manda buscar uma esposa para Isaque. E lemos em Juízes, no capítulo 15, nós já citamos isto, do fato de Calebe oferecer Áquisa a quem derrotasse aquela cidade, e o caso de Rebeca e Jacó, ou seja, e Isaque, enviar Jacó a uma terra distante para que lá ele se casasse. Então, esse era o costume daquele tempo, a interferência dos pais na escolha para os seus filhos.
não temos história que isso desse prejuízo para o povo de Deus naquela época. Não temos nenhum registro de que alguém ou que o Senhor repreendesse o seu povo por causa dessas coisas. Eu acho que esse costume até deve voltar para os nossos dias, né? Mas a gente lê também alguma coisa interessante que não é do nosso conhecimento hoje. Por exemplo, aquela questão do dote. O dote era um tipo de compensação pela perda da filha. Os pais tinham a mão de obra dos filhos e a maioria das meninas, especialmente, casavam muito cedo. Então, para compensar essa perda da mão de obra das filhas, o rapaz oferecia o dote. Era alguma coisa de valor, ou se o rapaz não tivesse alguma coisa de valor, ele poderia oferecer a sua própria mão de obra, como nós vemos no caso de Jacó. O valor do dote variava muito. Não se pode dizer X, porque ele variava muito de acordo com a condição financeira das pessoas. Isaac deu joias de ouro para Rebeca, é claro, através do servo Eliezer, é Gênesis 24. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel e, como nós lemos, teve que trabalhar mais 7. Fez um total de 14 anos de serviço para conquistar aquela moça. É Gênesis 29, nós lemos. E Davi matou 200 filisteus para casar com Mical. É 1 Samuel 18. Saul tinha exigido 100. Mas era um guerreiro, era um homem valente e resolveu dobrar o preço. E depois a gente lê também, já citamos isso, o caso de Otiniel conquistar uma cidade inteira para casar com Áquisa. E se fôssemos continuar pesquisando isso, íamos ver que alguém dava terra, enfim, cidades, para casar-se com alguém. Na medida que o moço desse o dote, começava um período chamado de desposamento. Esse período de desposamento é semelhante ao noivado hoje. Era uma coisa muito mais séria, creio eu, apesar que hoje também, quando a gente vê dois moços, um moço e uma moça, a namorar, muitas vezes a gente diz, olha, com certeza vai dar casamento. Porém, infelizmente, a gente não pensa isso, as pessoas não pensam isso de todos. Porque, infelizmente, há muito namoro indevido, descomprometido, e que as pessoas já não têm mais esperança que aquilo será uma coisa séria. Mas o desposamento era uma coisa muito séria e nada podia dar errado naquele período. De acordo com Deuteronômio 20, o verso 7, a gente lê que o moço era despedido da guerra. Ele não precisava ir à guerra nesse período do desposamento. Porque, como nós estamos lembrando,
tinha existido um compromisso não só entre o moço e a moça, mas entre as famílias. E esse compromisso tinha envolvido bens materiais, em alguns casos, bens de muito valor. Então, nada podia dar errado. E se percebe pelas Escrituras que só uma relação sexual ilícita poderia ser motivo para desfazer o casamento. Nos parece que só isso era um motivo para se desfazer o casamento. No Novo Testamento nós temos uma ilustração disso no caso de José e Maria. Eles estavam desposados. E quando José percebeu que Maria estava grávida, então ele intencionou deixar Maria de uma maneira secreta. Possivelmente, este era o único motivo para se desfazer de um casamento. Em Deuteronômio 22, a gente lê daquela moça que foi atacada no campo e ela foi agredida por um homem, ela não teve como se defender e ela perdeu a sua virgindade. Mas aquela moça estava desposada com um homem. Então se crê que também nesse caso, se o homem fosse um homem duro de coração, ele tinha um motivo para não continuar com o casamento com aquela moça, mesmo ela sendo inocente pelo que tinha acontecido. Deuteronômio 22, especialmente o verso 25. Nesse período do desposamento, os dois eram tratados de marido e mulher. Isso é comum nas Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento. O casal serem tratados de marido e mulher mesmo antes do casamento. Vocês perceberam que quando cumpriu o tempo, que quase sempre era de 1 ano, o Jacó chegou para Labão e disse: dá-me minha mulher. E Eva foi chamada de mulher de Adão pelo menos 5 vezes antes dele se conhecer sexualmente. Então, como nós estamos a lembrar, isso era uma coisa comum. José foi chamado de esposo de Maria, estando eles nesse período do desposamento. E não era apenas uma coisa de entre os homens só. Quando o anjo falou com José, Mateus 1, ele disse: não temas receber Maria, sua mulher. O anjo usou essa expressão. E Gênesis 1 e 24 a gente lê que José recebeu a sua mulher. E várias vezes a gente vê isso nas Escrituras, que o moço e a moça eram tratados, chamados de marido e mulher, naquele período do desposamento, visto que a coisa era tão séria que ninguém esperasse que algo ia dar errado. Assim como nós olhamos para os nossos moços e moças que levam esse assunto a sério, quando a gente vê eles a namorar, a gente já sabe que vai dar um casamento. E a gente não só sabe que vai dar um casamento, como a gente também sabe que eles vão ter um lar feliz e uma família feliz. O que a gente, infelizmente, não pode pensar
daqueles que ficam a trocar. Porque depois, quando vem o casamento, vem o ciúme, vem as intrigas e tantas outras coisas que deixa o casamento infeliz. Então, eu creio que vale a pena esperar no Senhor até ter certeza de que você vai começar um namoro exatamente com a pessoa certa que Deus escolheu para você. Pensando nessa questão da seriedade do desposamento e que nada podia dar errado, nós citamos Deuteronômio 22 e o verso 23, onde diz assim: se houver moça virgem desposada, e um homem se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejará até que morram, a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Eu citei o verso errado aqui, né? Essa foi a questão da moça desposada ser atacada na cidade. Ambos iam morrer. A moça poderia ter gritado e não gritou. Mas as autoridades então julgavam que eles deviam ser apedrejados. Mas nós ainda estamos nesse campo que moço e moça eram tratados de marido e mulher. Dando mais um passinho à frente, eu quero pensar com vocês um pouquinho a respeito da cerimônia do casamento. A cerimônia do casamento é uma coisa mais cultural do que espiritual. A Bíblia pouco diz e nada exige a respeito da cerimônia do casamento. Como nós estamos lembrando, ela é mais cultural do que espiritual. Porém, no livro dos Juízes, a gente lê que a festa do casamento durava 7 dias. Juízes, capítulo 14. E não somente ali, mas em alguns outros lugares, a gente vê que essa festa de casamento durava 7 dias. E que durante esses 7 dias havia banquete. E que, citando ainda Juízes no capítulo 14, existia naquela festa de casamento 30 companheiros. E que existia também um chamado companheiro de honra. Capítulo 14 e o verso 20. No Evangelho de João, capítulo 3 e o verso 29, essa pessoa é chamada amigo do noivo, que João Batista diz ser o amigo do noivo, se referindo ao Senhor Jesus. Pelas parábolas, a gente percebe que era um tempo, uma festa, onde se fazia muitos convites e que havia lugar e oportunidade onde as pessoas esperavam o noivo e a noiva, a chegada deles. Os mais velhos aqui devem ter acompanhado isso no interior, né? Há uns 30, 40, 50 anos atrás, né? A chegada dos noivos. Algumas coisas que os nossos pais praticaram foram baseados nas Escrituras, ou seja, nestas cerimônias das Escrituras. Agora a gente lê no livro de Deuteronômio,
22 e o verso 17, onde fala de uma roupa manchada de sangue como prova da virgindade. Vou ler isso para a gente ter uma ideia razoável. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem tua filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade da minha filha, e estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade. Então, isso é uma coisa muito estranha para os nossos dias. Porém, segundo os estudiosos, aquelas festividades eram mais ou menos assim. Eu vou me referir à história. Baseado na tradição, os noivos se encontravam em algum lugar e eles seguiam em direção à casa do pai do noivo. E naquele tempo, naquele período, com muita festa, os noivos se ausentavam e entravam em uma tenda, como o caso de Gênesis 24, ou em uma casa, um quarto preparado para isso, e ali eles consumavam o casamento. E a moça tinha estendido uma peça de roupa para provar depois a sua virgindade. Ela entregava essa peça de roupa aos seus pais, que guardava isso como um documento. Porque qualquer acusação falsa do marido, em qualquer tempo, os pais tinham isso como um documento. E Deuteronômio 22 cita isso. E isso tornava o divórcio impossível. Não se podia divorciar se aquela moça de fato fosse virgem. Os pais passavam a ter essa prova da sua virgindade. Como eu lembrei, isso é muito estranho para os nossos dias, porém era o costume, era a tradição daquele povo, e que em alguns casos, como estamos a lembrar, era uma questão que dissolvia as dificuldades no tempo do casamento. Então nós pensamos um pouquinho nesses estágios do casamento, o dote, que dava início ao período do desposamento, onde eram tratados de marido e mulher. E depois vinha o casamento, aquele momento onde os noivos davam o sim perante o Senhor e eles passavam a ser uma só carne. A lei do matrimônio fazia os dois uma só carne. O sim, o pacto perante o Senhor, como testemunha, faz o casal ser uma só carne. Porém, a consumação do casamento é visto na Bíblia como o ato sexual que consuma totalmente o casamento. E isso é chamado, ou passa a ser dito, que eles passaram a ser um só corpo. Então, primeiro, o desposamento, depois, uma só carne, e, finalmente, um só corpo. Então, seguindo esse processo, depois desse processo legal, feito no seu tempo e na sua cultura, vem a união física, a consumação do casamento. Se inverter isso é pecaminoso.
tem que passar por esse processo legal. No caso de hoje, né, o namoro, que não precisa ser de 7 anos, como o do Jacó, né? Mas a gente até crê, eu não vou citar tempo, mas a gente até crê que o namoro de 2 crentes que têm segurança da vontade do Senhor não tem necessidade de ser uma coisa demorada. Depois passam pelo casamento, no civil, processo legal, e se tornam uma só carne nesse ato, e depois se tornam um só corpo na união física, na consumação do casamento. Qualquer coisa que se inverter nessa ordem é pecaminoso. Mesmo a igreja, entre aspas, ou o cristianismo, tem deixado de falar nisso, tem ignorado isso, porém a Bíblia nos ensina assim, que não se pode inverter essa ordem. 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 16, nós temos uma ilustração disso, e ali diz assim: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? E isso está indicando a relação sexual. E no caso, na relação sexual, é que o casal se torna um só corpo. Marido e mulher, uma só carne e um só corpo. As pessoas que moram juntos, eles se tornam um só corpo, antes de se tornar uma só carne pela lei do matrimônio. Então isso é pecaminoso diante do Senhor. Nós citamos aqui como ilustração, ou vamos citar, o caso de Sansão. Sansão se tornou uma só carne com aquela moça lá de Tímina. Ele chegou a se casar com ela, Juízes 14. Mas ele se tornou um só corpo com a prostituta de Gaza. Capítulo 16 do mesmo livro. Aquele homem foi um homem infeliz. E a gente observa que, mesmo sendo um escolhido do Senhor, ele viveu contrário os planos do Senhor para a sua vida. Casando em julgo desigual, se tornando uma só carne com aquela estrangeira e depois um só corpo com uma prostituta. Agora, o casamento, ele tem sofrido muitos ataques no decorrer dos anos, por ser uma instituição divina, por ser a base da sociedade, por ser assim a base da igreja, aquilo que a igreja ensina, aquilo que a igreja defende, ele é muito atacado. E é normal que ele seja atacado. O inimigo da igreja, o inimigo de Deus, é claro, vai atacar tudo que é de Deus, inclusive o casamento. E um desses ataques é o divórcio. O divórcio é um ataque ao casamento. Mas a gente leu hoje que o divórcio é uma permissão. Se houver oportunidade, a gente vai falar alguma coisa a respeito disso. Mas eu quero pensar um pouquinho. Até que hora? Pode ir. Eu quero pensar um pouquinho a respeito das circunstâncias do divórcio. Israel vivia entre povos que divorciavam. O divórcio foi criado quase 1.800 anos
antes de Cristo. Durante um bom tempo da minha vida cristã, eu imaginava que o divórcio era a lei de Moisés. Mas não. O divórcio foi criado quase 800 anos, ou 1800 anos, antes de Cristo. Antes de Israel entrar no Egito, já existia o divórcio. No ano aproximadamente da morte de Abraão, foi criado o divórcio por um homem chamado Hammurabi, o 6º rei da Mesopotâmia. Ele que criou o divórcio. Então não era uma coisa do tempo de Moisés. Era uma coisa até antes de Israel entrar no Egito. E Israel era uma nação de muitas mulheres e poucos homens. Mas por que isso? A gente lê no livro do Êxodo, no capítulo 2, e o verso 22, que diz assim: do decreto de Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançarei no rio Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Então Israel viveu isso. Os meninos eram lançados no rio. As meninas podiam viver. Isso fez com que Israel se tornasse uma nação de muitas mulheres e poucos homens. Além dos meninos que foram jogados no rio, existia também o caso dos homens que morriam na guerra. Israel passou a ser uma nação de homens velhos e mulheres novas. E numa próxima oportunidade, a gente vai perceber a causa, a circunstância que o divórcio entrou naquela nação. Visto que uma nação de muitos homens, de muitas mulheres e poucos homens, de homens velhos e mulheres novas, uma oportunidade para que as mulheres fossem exploradas e humilhadas. E nessa circunstância foi que o divórcio entrou na nação de Israel. O Senhor vai nos ajudar a manter isso em mente e descobrir que isso nunca foi a vontade, o plano original, o princípio que Deus estabeleceu para o seu povo. Amém. Algum irmão tem o hino para citar em mente?